Então, eu tive início na capoeira em 1975, no início do ano, fevereiro, quando eu estava estudando na escola técnica, e eu via capoeira. Mas quando eu estava aqui, eu devia ter mais ou menos uma idade de uns 10, 12 anos, a minha mãe sempre falava que ela ia me levar para Salvador, que lá tinha um capoeira que ela viu uma reportagem dele chamado Mestre Bimba. E ela falou que ela queria que eu fosse para a Bahia para fazer capoeira com ele. Aqui em Macapá. Eu ignorei de uma tal maneira porque eu queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol. E quando eu completei 16 anos, aliás, quando eu completei 15 anos, o chefe Humberto, acho que muitos aqui não conheceram, mas muitos conheceram também. Ele me levou para treinar no Ipiranga. E eu treinava na principal do Ipiranga com 15 anos. Eu já tinha esse tamanho. Todo mundo pensava que eu ia ser muito porrudo. Então, eu já tinha esse tamanho. E aí, eu me empolguei, né? Só que eles estavam fazendo uma coisa assim dentro de casa que eu não estava sabendo. Estava querendo que eu saísse para estudar, senão aqui eu já ia ficar reprovado. Então, eu tive assim, um andamento escolar, desde a minha infância. Eu fiz só 6 meses de jardim, só 6 meses, porque lá era só brincadeira, não tinha escrita, e eu queria já escrever. Aí eu fiz só 6 meses, me aborreci, disse que não ia mais. E o meu pai concordou, disse que não, deixa. Já conversei lá e ele vai para inferior. Nesse tempo tinha inferior, superior e depois que ia para a primeira série. Não sei se quem pegou isso aí. Não sei se alguém pegou isso aqui. Né? Então, aí eles me colocaram no outro ano. Naquele mesmo ano eu não pude ir para inferior, porque era da minha idade. Eu não podia. Eu tinha uns 5 anos de idade. E aí eu fui para inferior. Na inferior, porque depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Na inferior, eu fui no outro ano fazer inferior na Escola Paroquial São José, aqui atrás da igreja São José. Tinha um colégio aí. E eu fazia aí. E as minhas irmãs todas estudavam aí também. Elas eram mais velhas que eu. Obrigado. E eu fiz a inferior. Quando chegou no final do ano, a diretora e a minha professora, ela mandou comunicado para o meu pai e minha mãe que eu ia fazer a prova da inferior e da superior junto. E se eu passasse, eu ia para a primeira série. E aí eu fiz a prova da inferior e fiz a prova da superior. E no outro ano fui fazer a primeira série. Primeira série. Né? Eu não fiz a superior. Eu passei direto, né, para a primeira série. Quando eu fiz a primeira série, eu fazia ouvinte com a minha tia. Eu fiz a primeira série na escola São Benedito, lá no Laguinho. Primeira série. E a minha tia, ela era professora e ela lecionava a segunda série pela manhã. E eu fazia a primeira série à tarde. E ela me convidou para fazer ouvinte a segunda série. Eu ia para lá, para a sala dela, todo dia, segunda série. Quando chegou no final do ano, ela participou para a direção, né? E aí a direção concordou que eu fizesse a prova da primeira e da segunda série. Eu fiz a prova da primeira série, passei, e fiz a prova da segunda, passei. Eu ia para a terceira série. Aí a minha mãe bloqueou isso aí. Ela deu uma bloqueada porque eu era muito pequeno e os alunos da terceira série eram muito grandes. Ela achou que não ia ser bem para mim. Eu não fiz a terceira série. Eu fui fazer a segunda série. Quando eu fiz a segunda série, eu passei em primeiro lugar a segunda série. Aí eu passei para a terceira, fiz a terceira, fiz a quarta. Nesse tempo tinha a quinta, mas tinha admissão para fazer o primeiro ano ginasial. Eu fiz a quarta série e fiz admissão no IETA. Aí o meu avô era professor de música no GM, né? E ele queria que eu fosse para o GM. Eu disse, só é macho lá, eu quero onde tem mulher. Eu vou para o IETA. Disse, pô, mas lá só é mulher, mas eu quero estar no meio da mulher. Eu quero ir para a mulher. Aí eu fui fazer no IETA admissão. Fiz fazer a admissão no IETA, passei também.
e tive uma classificação muito boa. Fui para o primeiro ano ginasial, no IETA. Então, a minha caminhada escolar foi assim. Então, eles preocupados comigo, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a treinar futebol, eles preocupados comigo porque o primeiro ano eu gazetava aula direto por causa do treino do Ipiranga. Eu estudava a primeira série, nesse tempo tinha ciências biológicas, ciências humanas e ciências exatas. Eu escolhi ciências exatas. Eu fazia o primeiro ano à tarde, no Colégio Amapaense. Só que eu gazetava as mais importantes, né? Era a matemática, a física. As mais importantes das ciências exatas era que eu estava gazetando direto, por causa do treino do Ipiranga. E lá em casa o pessoal não sabia que eu estava fugindo da aula. Eu fiquei reprovado, por causa dessa minha façanha que eu fiz. E aí começou a haver a preocupação, ele tem que sair daqui para ele estudar fora. Foi aí que eu fui para Belém. E eu na Escola Técnica Federal do Pará, eu tinha uns colegas que treinavam na Tuna, no Remo e no Paysandu. Eu digo, é aqui que eu vou. E tinha um professor de educação física que era preparador físico do Paysandu. Aí eu fui chamado para jogar no time, na seleção da Escola Técnica. Quando eu fui, logo no primeiro ano, e aí o professor me levava para o treino do Paysandu. Só que nesse tempo eu comecei a conhecer uma turma de capoeira que estava na Escola de Educação Física, na Escola Técnica Federal. Foi aí que começou a minha história na capoeira. O Zé Geraldo era um carioca que ele tomava conta desse grupo lá na escola. E ele estava no último ano de mecânica. Eu entrei na escola técnica, eu fiz o concurso de escola técnica em 74, em dezembro de 74, e passei para fazer o curso de eletrotécnica. Então, eu saí daqui de Macapá para fazer o curso de eletrotécnica e depois fazer engenharia elétrica. Que até hoje eu não fiz. Aí, o que aconteceu? Eu conheci o professor Jorge Seráfico, que era de basquete também, e eu fazia a minha matéria optativa, como não tinha futebol de campo, tinha o basquete. E eu optei pelo basquete. E o Jorge Seráfico queria que eu fosse treinar no Paysandu. Ele me pegava 2 horas da tarde para mim ir para o Paysandu, né? Eu treinava no time de basquete do Paysandu. Mas a minha vontade era ir ao futebol. E eu tinha amigos que me levavam também para o treino de Paysandu. Só que quando garotão, 16, 17 anos, a gente vê uma diferença muito grande. Que a torcida, principalmente lá no Pará, eles principalmente o Paysandu, eles são fanáticos demais. Eles assistem até o treino do Paysandu e fica cheia a arquibancada lá na Curuzu. Eu morava lá perto da Curuzu. E aí, quando eu ia, e eles começavam a falar muito. E eu tinha uns colegas que treinavam lá, e esses colegas passavam muita bicheira na mão dessa torcida lá, e eu não gostava. Aí eu dizia, aqui eu não vou me dar bem, não. Quando o Jorge Seráfico não me levava para o treino do Paysandu, eu ia para capoeira. Nesse tempo eu já estava capoeira, treinando já no Paysandu, que o Zé Geraldo, no término do ano de 75, ele foi embora da escola técnica e eu saí do grupo, o grupo também lá da escola técnica saiu e nós fomos treinar no Paysandu. Lá no Paysandu treinava 2 mestres lá, o mestre Henrique, que é aluno do Arthur Emídio, e o mestre Bezerra. O Henrique pegava pela tarde e o Bezerra à noite. Eu digo, eu vou treinar com os dois. Eu pegava de 2 horas o treino, que era a hora que o Jorge Seráfico ele ia me buscar no Paysandu, umas 5 horas da tarde. Eu treinava das 2 horas à tarde
Aí, quando o Jorge Serafim ia me buscar, eu treinava um basquete lá na quadra de basquete, eu ia para a quadra de basquete, aí voltava, 7 horas, pegava com o mestre Bezerra, até 10 horas da noite. Era assim que era o treino. Então, o que aconteceu? O Jorge Serafim chegou a um ponto que ele disse assim para mim: eu não vou mais te buscar, tu só vem quando eu vou te buscar. Tu tem que vir agora com as tuas próprias pernas. Eu tenho 2 armadores que eu vou treinar eles. Tu é preferência para mim. Tu é preferência para mim. Tá? Então, ele sabia, porque eu sabia conduzir muito bem a bola, sem olhar para a bola, eu olhava para... Tá? E era assim que eu era. Então, o que aconteceu? Ele não foi mais me buscar. E quando ele não foi mais me buscar, eu disse amém. Não vou mais também. Só de capoeira. Era das 2 horas até 10 horas da noite o nosso treino. Tá? E aí, fiquei na capoeira. Por que eu não fui mais pro futebol? Devido àquela torcida, ficava na arquibancada. Direto ali, xingando o pessoal e tal, e ficava naquela onda. Eu digo, não, pra cá eu não vou. E a capoeira era diferente. No final de semana, a gente ia pra Outeiro, a gente ia pra Mosqueiro, tá? E as meninas iam também. Era diferente. A roda de capoeira também era diferente. E eu gostava demais disso. Não tinha ninguém para me orientar. Não tinha ninguém para me orientar ali. Quer dizer, até tinha, mas eles queriam que eu fosse em cima deles. Não, eles vinham para... Sabe como é? O Jorge Serafim não veio mais me buscar. Ai, mas também não ficou com raiva de mim. Tanto é que ele me deu um respaldo para me fazer educação física. Porque no meu tempo, para fazer educação física, tinha que ter um respaldo assinado por um professor de educação física, de que aquele estudante, ele tinha aptidão para fazer educação física. Entendeu? E eu levei esse atestado para educação física para mim me inscrever para o vestibular. Foi assim que eu entrei na educação física lá. Ele disse para mim assim: faz educação física e depois tu faz engenharia elétrica no outro ano logo. Só que no primeiro ano de educação física eu fui chamado para trabalhar na delegação paraense de jogos escolares, né? E quando eu entrei na educação física, eu já estava como contramestre de capoeira. Só que nesse tempo, até chegar em contramestre, todo ano eu vinha aqui em Macapá. Então eu lembro que o menino, ele começou um mês antes de mim, o Álvaro. Ele já estava lá, porque nós fomos inscrever junto. Só que quando eu me inscrevi, eu não fui treinar. Eu não fui treinar, ele foi. No outro dia ele foi e eu não fui treinar. Eu digo, eu vou só observar. Aí eu ia só para olhar. Eu ia só para olhar, ficava só olhando. Digo, não, ficava ali, tinha 3 que ensinavam lá, Geraldo, Fausto e Emano. Digo, não, vou pegar o Geraldo, vou ficar com o Geraldo. E aí, foi assim que foi. Só que nas férias eu vinha para cá. A primeira férias de 75, eu viajei para São Luís do Maranhão e o Álvaro veio para cá. E o Álvaro chegou me dizendo que teve um contramestre de capoeira que começou a ensinar lá no seu Osélio, no professor Osélio, Ademar. Né? Aí ele falou, olha, Macapá tem capoeira. Aí eu disse, pô, legal, é mesmo? Aí, quando eu vim, no final do ano, deixa eu lembrar aqui. Não, em 75, em julho eu vim aqui. Eu não vim, quando eu voltei, aí foi que o Álvaro veio também, só que nós não nos encontramos aqui. A gente estudava na mesma sala, eletrotécnica, mesmo curso, e na mesma sala. E aí ele disse, olha, tem capoeira em Macapá. Digo, pô, eu estive lá, mas não sabia. Tu também não foi em casa? Não, eu não sei a tua casa, eu moro lá pro trem. Tu mora no Laguinho e tal? Eu disse, moro no Laguinho. A gente não se conhecia aqui, nós fomos se conhecer em Belém. E aí, o que aconteceu? Ele continuou também capoeira e eu também lá. Quando foi no final do ano, ele veio para cá e eu não vim. Final do ano de 75. Eu fui para São Luís do Maranhão. Foi aí que eu fui para São Luís do Maranhão. Com a equipe da Escola Técnica Federal, que eu jogava futsal e basquete, a seleção. Tinha sempre, todo ano tinha os jogos da Escola Técnica, das Escolas Técnicas Federais, né? E
o tempo que eu não vinha aqui em Macapá era porque eu ia para esses jogos da Escola Técnica Federal, né? E eu fui em Sorocaba, nós fomos em Sorocaba no outro ano, né? E jogar futebol de salão e basquete também, que eram as duas modalidades que eu jogava na Escola Técnica. E eu não vim para cá. Mas, toda vez que eu vinha, eu tive um contato com... que morava no mesmo bairro, no Morro do Sapo, o Paulo Canto, que é o Paulo Branco, né? E ele começou a treinar com Grilo, né? Treinou com Grilo, mas como ele morava lá no Laguinho e ele sabia que eu estava treinando capoeira lá em Belém, ele ia lá para casa todo dia que eu estava aqui nas férias, né? E eu sempre estava orientando ele. Ele tinha parado de treinar lá no Grilo, já como saiu Osmarino, saiu Jardim, saiu quem mais? Saiu uma patota, saiu de lá, né? E o Paulo Canto também saiu nessa patota também, nessa turma aí. E ele começou a treinar comigo. Aí no outro ano, no ano que eu vim, na década de 80, eu vim para cá e o Paulo Canto soube que eu tinha chegado. Ele sempre estava em contato com o pessoal de casa, perguntando quando era que eu vinha. Ele vem, esse mês ele vem e tal. Aí ele sabia. Aí ele ia lá para casa toda a tarde, a gente treinava, eu dava treino para ele, tá? Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive muito aluno, mas como ele, ainda não tive. Para ele assimilar as coisas, assimilava muito rápido, muito rápido. E se o Paulo Canto continua, se ele não se metesse na cachaça, ele seria um dos maiores mestres daqui. Isso eu lhe digo, tá? E o que aconteceu? Quando eu cheguei, na década de 80 aqui que eu vim, ele estava com uma turma, eu estou dando aula para um pessoal aí, lá na frente de casa, debaixo de uma castanholeira, não era isso, Baiano? Mangueira, né? Era Mangueira. Então já tinha lá o Baiano, eu lembro que estava o Baiano, estava o irmão do Careco, o Bill, inclusive era um dos melhores alunos do Paulo Canto, o Bill. Tinha o Marcelino, tinha quem mais? Tu fala aí que eu não me lembro. Eu sei que o Adelso Preto também, né? O Palmeirinho passava todo dia lá em casa de bicicleta, era, sabe, uns 14 a 15 anos, assim, só parecia a bochecha dele assim, bochechudo. Passava na frente de casa com um berimbau. Digo, será que esse moleque sabe tocar berimbau? Digo, passava pra lá e... Não, aí o Paulo Canto, eu tenho um aluno que mora aqui nessa baixa aqui, o Palmeirinho. Ele passa todo dia mesmo pra lá, eu vejo, né? E aí, nessa história toda, todo ano eu vinha, todo ano eu tinha que vir. Ou de 6 meses ou de um ano. E aí... Quando eu cheguei em 81, o Paulo Canto falou que eles tinham fundado um grupo. Ele, o Paulo Preto e o Rafa. O Rafa que hoje canta na noite aí. Né? Desculpa. Então, eles fundaram um grupo, o nome de Jussara. Eu disse, pô, legal. Só que eu não fui assim diretamente assim, supervisão do Jussara, mas supervisionava o Paulo Canto. Entendeu? Então, quando eu vinha para cá, eu vai lá em casa e tal, aí ele ia para lá, né? Passava movimento para ele. E nesse tempo aí ele estava muito ativo. Ele estava muito ativo, querendo levar mesmo a capoeira. Então, esse tempo todo, até que lá no Grilo o pessoal pensava que eu tinha uma turma aqui em Macapá, né? Ah, não, era a turma do Paulo Canto. Né? Era a turma do Paulo Canto. E aí, em 85 eu vim embora, formado em Educação Física, vim embora. Eu já tinha passado pelos Jogos Escolares da Delegação Paraense, acompanhado, aí vim para cá, o pessoal daqui, o pessoal de Educação Física me conheceram, sabiam que que a gente se encontrava lá em Brasília, nos Jogos Escolares. E aí, em 86, nós fomos para o Campo Grande, levando a delegação. Mas sabe quantos alunos eu levei? Só deu para levar um. Porque o pessoal da DDL não entendiam muito sobre a capoeira, e eu tentei explicar e falar,
mas só que a delegação era tão, a diretoria, a comissão técnica era tão assim grande, que levava tão quase maior que o número de atleta, que eles não deram vez para o pessoal da capoeira. E nesse tempo eu levei só o Raidi. Peguei do Marcelino. Fui lá com o Marcelino e olhei e digo, não, esse joga, esse dá. Então, levei o Raidi, né? Campo Grande. No outro ano foi que eu formei já uma equipe já bem melhor. Então foi esse tempo aí de jogos escolares, 86, 85, 86, 87, 88, 89. O melhor ano que nós apresentamos foi no São Luís do Maranhão. Os jogos escolares foram no São Luís do Maranhão, né? E aí eles queriam sair um pouco de Brasília, né? A equipe organizadora dos jogos escolares saíram de Brasília e foram fazer no Maranhão. Foi aí que nós fizemos muito bem. Ficamos em quarto lugar. E daqui quem estava comigo era só o César. Ele não está aqui, o César. Ele foi na equipe de São Luís do Maranhão. O Jansen já foi em 89, né? 90. Não, 89. 90 em Brasília. 89. 90 eu não fui. 89 eu fui. 90, mestre. 90. Eu comecei em junho de 89 e nós fomos em 90. Minhoca. 90. Foi em 91 que eu não fui, então. 3 minutos para cada vez. Malhado, microfone. Microfone aqui para o mestre Nonato concluir. Os mestres acham que 3 minutos é suficiente? Eu posso cronometrar esse tempo aqui? Eu vou dar um ok aqui, beleza? Okay. Então, o mestre Nonato conclui e nós vamos adotar a dinâmica de 3 minutos. Obrigado. Bom, então, onde nós estávamos. Eu tive em alguns lugares, em Belém, dando aula de capoeira, antes de eu dar aula na Escola de Educação Física. E eu tive no colégio 15 de agosto, na Humaitá. Tive no Subsá. No Subsá, o pessoal do Jurunas todinho, em que veio uma turma muito boa, que até hoje ainda estão na ativa lá. E um deles é o mestre do banjo, o Pica-Pau. Começou comigo ali no Subsá. E tinha uma turma muito grande ali no Jurunas. O pessoal do Jurunas todinho, a capoeira que começou no Subsá ali. E depois do Subsá eu fui para o Norte Brasileiro com o Sérgio Zumbi, que ele dava aula lá e me convidou também para pegar uma turma lá com ele. E eu dava lá aula com ele lá. Foi aí que nós começamos a roda da Praça da República. Lá, essa Praça da Roda da República, nós que começamos essa roda lá. É uma roda famosa lá, em que ficava só eu e o Sérgio Zumbi na roda, jogando. E isso aí não era combinação, não. É que a capoeira era desse jeito mesmo. Foi no tempo de 70. O Bezerra estava para Caena. Foi 78, mais ou menos. 78. 79 eu fui dar aula na Escola de Educação Física. Aí eu entrei na Escola de Educação Física e foi. Aí quando ele veio de Caena, ele passou aqui. Passou 6 meses aqui. Nesse tempo que eu vim para cá e saí no carnaval com ele, nós procuramos capoeira, não tinha nada aqui, não tinha nenhum que jogasse capoeira aqui. 78. Não tinha, porque foi colocado no rádio tudo. O Boêmio do Laguinho ia sair com uma equipe de capoeira e saiu só eu e o Bezerra jogando, né? E quando foi 79 eu fui para a Escola de Educação Física e fui chamado para dar aula lá também na escolinha que tinha, né, para a comunidade. Dentro da Escola de Educação Física tinha essa escolinha. E eu dava aula lá. Quando eu tive também uma turma boa lá, também. E o pessoal do Subsal, alguns também foram treinar lá comigo, que fizeram um grupo bem legal. Foi lá que o Geleia começou, 79. Não adianta tu dizer que foi 78, não 77, porque é 79. Foi em Belém. Foi, ele pegou.
pegou corda verde. Inclusive, eu tinha uma que era professora de karatê lá, a Maria, que o recado dizia que jogando a Maria para cima de mim. Que eu casasse com a Maria. Negona que só vivia dizendo que na porrada eu não aguentava com ela. Quando chegou no dia do batizado dela, eu desmaiei ela. Aí... Aí... Mas é assim, é coisa assim. Na hora que tu falar aí, eu não vou estar aqui, mas eu vou logo dizer. Então, depois tem muita coisa assim. Esse momento assim nosso, eu acho que não pode ver bloqueio na programação, senão não vai dar para a gente falar nada. Vocês vão querer falar e não vão conseguir falar o que vocês querem. Como eu estou aqui querendo falar o que eu quero e não consigo. Ainda não entrei na história do mestre Bezerra. Quando eu comecei a treinar, uma coisa que eu fiz até, eu paguei o Bezerra, até aluno formado. Hoje em dia, os alunos não querem pagar. Então, tem muitas coisas para a gente falar a respeito da capoeira aqui em Macapá. O trabalho social ele tomou conta, entrou um domínio muito forte. Então, tinha que ter um regulamento, muito assim, uma diretriz, em que você não tinha que estar na escola, estar aprendendo de graça, mas você tinha que valorizar o trabalho que você está aprendendo. Não, ele não ia pagar, mas ele tinha que saber que ele tinha que ir para uma academia para se aperfeiçoar. Assim o pessoal lá fora estão fazendo. Na Bahia eles fazem muito isso. Tem a capoeira na escola, mas eles indicam para uma academia. Olha, você tem aptidão, você pode ir para a academia, treinar com o mestre tal. Lá a mensalidade é tal. Entendeu? Hoje em dia o aluno não quer valorizar o mestre. Quando fala negócio de dinheiro, mestre, me dê aí que o senhor tem. Peraí. Não é assim. Né? E hoje em dia o pessoal está pagando para o aluno ficar na academia para não sair do grupo. Não existe isso, cara. Nunca existiu isso. Que é isso? Eu paguei até aluno formado para o Bezerra. Paguei até aluno formado. Que ele chegou no ponto que ele disse, Renato, não é preciso mais tu pagar, eu só quero. Tu já está participando das apresentações há muito tempo. Então, eu quero só que tu não falte nas nossas apresentações, só não quero que tu falte aqui quando eu estiver fora, que eu tiver de sair para te segurar por aqui o grupo. E ele já tinha aluno mais velho do que eu lá, mas ele pedia para mim. Ele pedia para mim, que ele confiava em mim. Então, essas coisas aí é necessário a gente saber. A gente faz trabalho social, mas tem que botar na cabeça da criança, na cabeça do atleta, que ele precisa valorizar a capoeira. Ele precisa, sabe, ter a disposição de... Aquele dinheiro do bombom, aquele dinheiro do chopp que ele come, ele precisa também contribuir com a capoeira, para a capoeira. Então, o pessoal, tudo aí... Olha, eu dei aula no ginásio, eu entrei nessa. Né, que eu dava aula, eu era na rede de ensino, mas o salário que eu ganhava, se eu tivesse um aluno só, era o mesmo salário. Se eu tivesse 1000 alunos, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Mas eu vi que aqui no Amapá a coisa se expandiu muito, dominou muito. Se você abriu uma academia, um grupo de capoeira, e você cobrar R$100 por mês, ninguém vai. Porque ninguém vai. Até se tu cobrar R$5, R$10, ele sai do grupo, porque lá no grupo tal ninguém paga. Vamos para lá. Olha, eu concordo você fazer trabalho social, mas limita isso, limita. Aqui você vai pegar até a graduação tal. Você precisa valorizar mais a capoeira e você precisa pagar, sabe, o seu aprendiz. Muita gente está negando, achando ruim, porque muita gente subiu e cresceu assim. Mas não é assim. Não é assim hoje em dia. Está desvalorizado. Está desvalorizado talvez no Brasil todo. O pessoal da Europa, o pessoal está totalmente diferente lá. Está certo que a gente não tem nem comparação, mas porque aqui a cultura é muito fraca para lá, comparando para lá. Então a gente precisa valorizar o que nós temos, o que a gente é. Ok. Eu quero encerrar por aqui. Tem muita coisa para me falar. Obrigado, mestre. Obrigado pela atenção aí. Eu vou ficar aqui até 5h30, que eu estou construindo uma casa lá no quilômetro 15 e eu deixei o pessoal lá. E eu tenho que buscar ele para cá. Então, mestre Grilo, por favor, mestre. 3 minutos. Vamos criteriosos no tempo. Pode falar, mestre. Boa tarde a todos. Gente, minha história é rápida. Eu comecei capoeira aqui em Macapá em 75, já começa a Demar. Ele deve ter passado aqui uns
5 meses e meio a 6 meses. Tá? De lá ele foi embora. Antes disso, como o mestre Ronaldo falou, sempre o mestre Álvaro é que me dava as dicasinhas já básicas, eu já vinha pegando os básicos com ele. Então, aí quando... Antes do Ademar, mestre. É? Antes do Ademar, com o Álvaro. Depois? Não, foi. Depois. Foi. Aí o Ademar não demorou muito aqui, ele passou mal, cismou que ele ia morrer, queria morrer perto da família dele, meu pai ajudou, ele foi embora. Nesse espaço aí, eu fiquei batalhando sozinho. Aí foi o tempo que o mestre Bezerra veio de Caiena, parou. 78, não, isso bate realmente. Aí ele começou ensinando capoeira lá na sede de escoteiro do Laguinho. Inclusive, eu dou aval quando o mestre Ronaldo fala que a capoeira nasceu no Pacoval. Com certeza. Isso, Laguinho. Inclusive, uma coisa interessante, o mestre Bezerra ensinou capoeira na sede do escoteiro do Laguinho, e o mestre Ademar ensinava atrás, onde hoje é o Sebrae, né? Só era um poeiral lá. Aí um aluno dele que conhecia o papai, aí falou: Ademar, bora procurar uma academia. Né? Rapaz, tu sabe onde eu sei. Aí foi quando ele levou o Ademar lá para a minha academia, né? E aí nós continuamos lá. Daí para cá, eu continuei, né? A batalha foi quando o mestre Bezerra me batizou, aí também não demorou muito que foi embora. Aí eu fiquei batalhando, né? Sim, quando o mestre Bezerra fez o batizado, meu pai estava vivo, meu pai falou: Bezerra, vou colocar o nome do grupo, o teu nome, que é para te homenagear. Entendeu? E até hoje, vocês podem ver que até hoje o grupo Bezerra é reconhecido, entendeu? Avestino Ramos, primeiro batizado, 78. 78. O grupo Bezerra nasce em que ano, mestre? Essa data, mestre. 78. Foi 70 que ele não demorou muito aqui, foi embora e meu pai colocou o nome do grupo Bezerra de Capoeira, entendeu? Isso, em homenagem ao mestre. Aí, de lá ele foi embora, continuamos a batalhar, aí foi quando eu conheci o mestre Humberto, né? A capoeira surgiu em 75. Perfeito, mestre. Tá? Mestre, você já pode chegando à conclusão do mestre Humberto. Depois, mestre, queria só que você dissesse desses mestres aqui presentes, qual desses começaram capoeira com o senhor? Conclua e depois você fale do mestre Humberto, conclua aí. Viu? Aí o mestre Humberto chegou aqui em 80, tá? Também não demorou muito, que depois ele veio a falecer. E, inclusive, o sonho dele era trazer o mestre dele aqui para me batizar, né? Mestre dele, mestre Rubens e ele. Aí deu tudo errado, ele faleceu e a conclusão, né? Até hoje a capoeira continua tanto em nome do mestre Bezerra como em nome do mestre Humberto, entendeu? Inclusive eu tive muito aluno, mestre. O mestre Jardim começou comigo. O mestre Davi também, não foi, mestre Davi? Você começou comigo também. Bimbinha começou comigo, inclusive ele deve agradecer em mim que na época ele estava, sabe, só na... Eu peguei, tirei ele. Eu lembro disso, eu lembro de ver ele, mas nessa tirei não era nem capoeirista, mas eu lembro. Tirei ele do álcool e até hoje, não, foi verdade. Então, gente, viu? Tem muita gente aqui que passou por mim, mas que o pessoal chega comigo, mas eu passei lá pela tua academia, não me lembro. Entendeu? Isso foi. Mas eles lembram, né, mestre? Muito obrigado. Com certeza, meu amigo, tá? Mestre, todo o nosso respeito pela sua contribuição, Eu pela sua agradeço. história. Muito obrigado. E
Mestres como o mestre Grilo, a gente precisa ouvir um trabalho que o mestre Davi fez, umas entrevistas. Que grande iniciativa poder fazer isso, valorizar os nossos mestres. Quem é o próximo a falar agora aí? Mestre Grilo, por antiguidade depois, quem que só coloca nessa linha aí, mestre? Mestre Jardim. Mestre Jardim, por favor. Mestre Jardim, 3 minutos. Boa tarde a todos. A paz de Cristo esteja convosco. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, a princípio eu gostaria de dizer que este aqui é um momento importantíssimo para todos nós e até reivindico que a ANDECAP faça uma outra reunião com os mestres, não só esses que estão aqui, mas convoque os outros que não vieram hoje, procure todos os mestres de capoeira que existem no estado do Amapá e faça uma reunião dessa, e não que seja rápido, 4, 5 horas, 6 horas, para que cada um possa contar a sua história de fato e de direito. Porque agora, realmente, em 3 minutos, não dá para a gente falar nada. Assim, é tipo aquele negócio de uma rapidinha de 30 minutos, desculpe aí, uma rapidinha de 30 minutos, não adianta que não vai prestar. Esses mestres só falam nisso, né? Percebeu? É comum, parece, entre eles, né? Não vai prestar. Tem que ser no mínimo 1 hora e meia para depois começar o trabalho. Tá, pessoal? Então, eu solicito à diretoria que faça uma outra reunião com bem calma, quando não tiver nenhum evento. Mestre, já justificando o nosso empecilho ou problema, Sim. vai pelo decorrer do tempo. Sim. E a gente tem que produzir também um trabalho escrito depois disso, por isso que o tempo é limitado. Com certeza. Mas a nossa ideia não é nem, mestre, fazer uma reunião com todo mundo, é entrevistas pessoais ali com cada mestre e montar um acervo para a ANDECAP, onde cada mestre vai contar com detalhes a sua história. Pode ser. Tá certo. Então, eu vou ser bem breve. Comecei com o mestre Grilo, como ele falou aí, em 1980, né? Década de 80. Depois, eu já estava há 2 anos treinando com ele. Na segunda graduação, o Osmarino Santo, que é também major do Bombeiro, que já se aposentou, que era capoeirista na época, que começou primeiro do que eu, já treinava no Grilo. E ele era da PM. 75, então, mestre, é isso? Não, eu comecei em 80. 80. Aí o Osmarino tinha começado já com o mestre Grilo antes de mim. Então ele me convidou para ir treinar capoeira lá com o Grilo. Aí nós começamos a treinar, tal. Aí depois de 2 anos, o Osmarino disse, olha, é o seguinte, não vai dar mais para me treinar lá com o mestre Grilo, porque eu tenho muitos compromissos no quartel, eu chego cansado, não dá. Então bora treinar aqui em casa, nós dois. Eu digo, tudo bem, nós vamos treinar, mas eu vou continuar lá, tudo bem. Aí nós fomos para o quintal do Osmarino, cavamos um bocado de pedra que tinha lá, colocamos, assim no terreiro, colocamos umas luzes, umas varas lá, e começamos a treinar. Aí depois começou a chegar a família dele, primo, sobrinho, irmão lá do Jari. Aí começou, bora formar um grupo, bora. Aí começou a chegar gente. Aí eu pedi permissão para o mestre Grilo que a gente ia assumir esse grupo lá. Quando nós espantamos, nós já estávamos com 80 alunos. 80. E eu estava na segunda graduação. Aí eu com o Osmarino fundamos. Assim, nós fundamos. Começamos esse trabalho todinho. Aí depois veio o Osmarino, o Dioga, Douglas, Samuel, Haroldo, Naldo. Então, assim, de fato e de direito, quem fundou o Grupo Bantus, na época, que hoje é a Ginga Amapá, foi eu e o Osmarino. Mas quando foi em 2019, o IFAM pediu o histórico de todo mundo, né? Dos grupos, né? Aí eu fui lá com o Osmarino, respeitando a amizade que eu tinha com ele. Eu contei a história, olha, o IFAM está querendo que a gente faça o nosso histórico assim, tal. Eu quero só confirmar contigo. Quem criou o Grupo Bantus foi eu e você? Ele disse, não. Foi eu, você, Douglas, Valber, Osmarino, pá. Mas como assim? Não foi nós dois que começamos o trabalho lá, nós começamos só nós, eles chegaram depois. Ele disse, não, mas eles começaram a treinar com a gente, mas faz parte. Eu digo, tá, tudo bem. Aí eu coloquei no histórico, todo esse pessoal, no meu histórico lá, tá lá. Quem criou o Grupo Bantus, certo? E eu continuei treinando com o mestre Grilo. Treinando. Depois de alguns anos, eu fui treinar com o mestre Nonato, quando ele chegou, né? Aí me formei com o mestre Nonato, em 1990,
certo? Em 1990 me formei com o mestre Nonato, certo? E a história é muito longa, eu vou resumir aqui, porque já está dando tempo. E assim, o mestre Ricardo é testemunha aqui. Não tinha capoeira aqui. O segundo grupo de capoeira que surgiu no estado do Amapá, para mim, foi o meu. Do mestre Grilo, depois o meu, 8 de janeiro de 81, no bairro do Beirol. Então, o meu irmão, Marlon Jardim, o mestre, que tem muitos até que não conhece, ele tinha 7 anos de idade, começou a treinar comigo em 81. Foi treinando, tal. Até hoje ele está comigo, só que há alguns tempos ele parou, porque ele começou a trabalhar para o interior, tal, e disse, olha, não dá para me ficar mais aqui com o pessoal, nem em grupo, nada, porque meu trabalho é muito grande, tá. Mas, conclusão, em 1996, eu formei ele mestre de capoeira. 1996, porque era assim, o mestre ia formando. Aí o mestre Ricardo discutindo comigo uma vez, você é mestre aí? Claro que não podia, né? O senhor pegava uma graduação, dava uma para o mestre Marlon mais baixo. Mas era a realidade, não só aqui do Amapá, como em vários estados aí eu conheço essa realidade. Então foi assim, você está entendendo? E aí pronto, aí depois, daí para frente, eu já estava mais avançado na Polícia Militar, que eu sou militar, né? Eu fui, em 2012, eu fui promovido a major, passei mais 6 meses e fui para a reserva. Mas eu trabalhei, nessa época, 33 anos na Polícia Militar com capoeira. Em 1997 eu criei o primeiro projeto de capoeira na Polícia Militar. E até hoje a gente tem esse trabalho lá na Polícia Militar, certo? Aí agora, essa pandemia a gente parou aí, 1 ano e 5 meses, parou, quando foi agora sábado nós voltamos. Nós temos 7 polos e vamos colocar mais 5 a partir do mês que vem, se Deus quiser, e vamos continuar esse trabalho aí. E uma última mensagem. Pessoal, eu sei que eu tive desavença com vários mestres, vários capoeiristas, a gente trocou rasteira e etc, entendeu? Mas para mim foi naquele momento, acabou, certo? Hoje em dia, e também a maturidade, né? Quando você é novo, você tem você vai crescendo, vai aumentando de idade. Eu estou com 61 hoje, 6.1, tá entendendo? Então a gente vai tendo maturidade, né? Só o banjo que não para de querer bater nos outros. Né? Então eu vejo assim, pessoal, eu falo para vocês, de todo o coração, eu sou um missionário de Deus, há 20 anos trabalho com a obra de Deus, eu já pedi perdão para várias pessoas, e hoje em dia aproveito a oportunidade para pedir perdão para todos vocês, porque nós somos irmãos em Cristo, você está entendendo? Então, como eu falei, trocamos pau, eu com o mestre Tunico, troquei pau mesmo seguro, e ele me dava um chute, eu dava outro nele, não foi? Exatamente. O mestre aqui, o Chicão, o mestre Paulo Axé, cadê o mestre Paulo Axé? Até tu, Chicão. Paulo Axé, tá entendendo? O mestre Ricardo, porque naquele tempo, quando nós começamos a aprender, era pau é porrada mesmo. Mas eu nunca fiquei com raiva de ninguém, acabou, tá? Então, hoje estamos aí, quem precisar de mim, estou pronto para ajudá-lo. Obrigado, mestre. Vai ter uma roda, me chame que eu vou lá. Muito obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Muito obrigado. Próximo a falar. Beleza. Mestre Paulo. Mestre Paulo. Pois é, o Ricardo de 89, né? Mestre Surubim. Muito bem. Mestre, confirma a história, dá o ok. 3 minutos mas valendo. é antigo por tempo de capoeira ou por velhice? Se for porque o Bimbinho é mais velho. Ah, tu começou em E é... 80. É? Começou em 80. Mestre, o tempo está correndo. Se ficar nessa ladainha, tu vai Mestre ficar Mota sem me espaço. entregou 79, né? Começou em 80. Ele disse que começou em 79. Bem. Salve, capoeira. Como o mestre Nonato já disse, eu não posso dizer que era antes. Também não dava, porque em 78 eu morava em Santarém, nunca tinha visto capoeira na minha vida. Já vim ver em 79, por conta de ter vindo de Santarém para estudar em Belém, e morava a uns 4, 5 quarteirões ali da Escola de Educação Física. Foi lá que eu fui ver capoeira e me encantei por aquilo. E levei umas quantas rasteiras, o mestre já foi? Também tá E levei umas quantas rasteiras lá, levei uns quantos, sabe, o pessoal me bateram muito lá, joguei com pica-pau, joguei não, apanhei, que na época eu estava aprendendo, eles já eram bam.
E tem histórias assim, eu também fui, o mestre nunca me pagou, mas eu fui em apresentação com ele, mas era só para segurar uma chinela, que eu subia numa cadeira dessa, assim, com uma chinela aqui, e o mestre fazia lá um golpe giratório, fazia uma mela de compasso, ia buscar lá em cima. Eu lembro de uma apresentação que a gente foi, que tinha 28, 30 integrantes de um outro grupo. E nós fomos com 6, 7. E eu era novato, né? Eu digo, pô, olha a vergonha, trouxeram aquele monte de gente, cara, e é só nós aqui. E aí tinha 1, 2 lá que tocava berimbau e pandeiro, e o resto era peru, que nem eu, que fui lá para ver como é que era, porque era lá perto de casa, ali em São Brás. E quando chegou lá, que o mestre começou, o mestre não tinha esse excesso de fofura que ele tem hoje, era só taca mesmo, batia assim, podia, era músculo para todo quanto é lado. E da namorada dele eu não vou falar. Aí o mestre começou a fazer, e fazia os mortal para cá, fazia todo mundo, aqueles 30, não sei quantos fizeram a demonstração deles, e eu lá com vergonha já, né? Mas eu nunca tinha visto uma demonstração dele. Aí, quando foi lá que teve o negócio que ele começou a fazer o movimento, que começou a jogar, que ele começou a chutar alto, que ele começou a fazer o movimento, todo mundo, veio a loucura. Era uma escola e veio a loucura. Ali eu vi o poder que a capoeira tem de quem treina direito, de quem treina bem. E aí eu estava meio encantado, fiquei mundiado já. E aí o mestre me batia, eu achava bonito. Mas era no treino lá e... Depois, eu levei pau também no vestibular, não foi só lá treinando com o mestre. É bom contextualizar se levei pau aí, mestre, pode pegar mal. Eu não passei no vestibular. Está no nível assim, que pode pegar mal. Essa tua mente está poluída aí. Aí, não passei no vestibular, né? E aí vim para Macapá, a família mudou de Santarém para cá, nesse ínterim, enquanto eu saí de Santarém para Belém, e a família veio para Macapá, e aí eu já vim para cá em 80. E procurando capoeira, pela força do destino, a gente meu pai abriu um negócio bem no canto onde é 0 grau ali, bem pertinho ali do Grilo. E eu tomava conta lá da história e comecei a escutar berimbau, fui lá olhar o que eu disse, olha, rapaz, eu vou treinar aqui. E aí foi lá que eu comecei a treinar também lá no Mestre Grilo. Passei uns tempos lá, não sei quantos anos foi. Depois, por motivos diversos aí, a gente saiu de lá e fomos eu já então formado em Educação Física, né, conhecimento com os diretores de clubes, tinha o Amapá Clube e tinha uma gama de pessoas, era o Fernando, Paulo Preto, Laíris, Haroldo, Dorandins, Samuel, acho que era nós 7, né? Não, o Armarino não foi. E começamos a treinar. Isso aqui ano, mestre Ricardo? E agora eu tenho isso então, escrito lá. Direito. 88. 88. E aí de lá... Essa reunião é o quê, mestre? É um grupo? É uma equipe treinando? Tem nome? Foram amigos que treinávamos no Grilo. Não sei o que aconteceu. Não pagaram o mestre e resolveram fazer O mestre expulsou nós de lá. Não foi isso, não. Pô, não fica aí. Eu sei que parou o treino e nós resolvemos para treinar. A gente combinou, mas aonde nós vamos treinar? Eu vou arrumar a área. Aí eu arranjei a área e começamos a treinar lá. De lá, alguns sobrinhos meus, de uma ordem que eu participo aí, a gente se chama de irmão, eram os sobrinhos, queriam ir ver, foram ver e queria treinar. Disse, olha, bora dar aula. Aí só os vagabundos que tinham lá eram o Paulo e eu. E aí, embora Paulo dar aula, os outros não podiam, não sei o que, tá embora. A gente chega mais cedo, vamos dar aula para os meninos. De lá nasceu o Arte Negra. Muito bem. Mestre, pode ir concluindo. Muito obrigado. Olha, tá vendo? Estou no Arte Negra. Ainda nem apareceu a malta ainda. Ó. Ainda nem apareceu a faca. Vai ser no próximo episódio, mestre. A federação. Mas, então, daí nós demos prosseguimento e o grupo nasceu, a gente antecipou. Então, o mestre Ricardo é um dos fundadores do Arte Negra, mas muito legal. Por força das situações, a gente fundou a Federação Amapaense de Capoeira. Depois vieram essa coisa aí, essa aqui também, isso.
pessoal que apareceram assim, que eu digo, rapaz, e agora? Agora vai todo mundo para dentro, vamos embora aqui. Aqui a gente se arruma. E de lá nós fizemos todo o trabalho que nós fizemos, inclusive um capoeira na escola, mestre Nonato, parafraseando a questão que o senhor disse ainda agora. O objetivo do capoeira na escola era iniciação à capoeira, o nome do projeto. Tinha, inclusive, limites do que se podia ensinar. Por quê? Porque se eles quisessem mais, era para procurarem os grupos e os mestres de capoeira para aprenderem mais capoeira. O mestre Banjo deu aula, lembra bem disso, né? Ali, mestre Valdir, mestre Baiano. O objetivo era o quê? Iniciação à capoeira, e tivemos um capoeira da escola, Jans, quantos eram que se inscreveram? 500 e... Para o campeonato escolar? Campeonato escolar. 800 alunos. Olha, e veja bem, 800 deu mais do que o futebol de campo, a inscrição. Eu lembro que tu falou isso na época dos relatórios lá. Nós fizemos o primeiro campeonato amapaense de capoeira, porque quando a gente fundou a FACA, teve o primeiro campeonato escolar, tivemos o primeiro campeonato amapaense, tivemos o segundo, tivemos o terceiro, tivemos o quarto, vai embora, e o escolar junto. E se nós formos traçar uma linha temporal, 97 é um marco para a capoeira no Amapá, independente de ter sido uma continuidade no projeto social, mas muito do que se faz com a capoeira no Amapá hoje é fruto de 97. É fruto de 97. Contra-mestre Adesselio está aqui, mestre Adesselio está aqui, entre tantos, Rômulo, o Banjo tem o Muzenza e Bebeto e tantos outros que podem citar. Então, há um divisor de águas na capoeira do Amapá. O Galibi não está aqui, né? Mas, por exemplo, quando o pessoal do Malê vinha para cá, não era para ensinar capoeira. A capoeira era um objetivo. Está aqui. Pode falar muito bem. Depois, eles criaram, né? Então, o grupo... O Malê, que veio com a capoeira especificamente porque o terreno ficou fértil. O terreno era fértil. Era um show de rua, usando a capoeira como um artifício, mas depois eles vieram e implantaram aqui, e surgiu, o grupo cresceu, está na Europa, gente nossa aqui fora também. O Banjo, o mestre Banjo, tem representantes em outro país. O mestre Jardim tem um também na Europa, que é o mestre Bicudo. Tudo isso fruto do que aconteceu em 1997 aqui com capoeira na escola. Naquela época nós trouxemos aqui um aluno do mestre Curió, o Augusto Januário, para dar aula de Angola, e a gente cobrava, eu cobrava muito dele, da Confederação Brasileira de Capoeira, que com a repercussão do trabalho que a gente fez aqui, e a Federação Amapaense de Capoeira se filiar à Confederação Brasileira de Capoeira, em 6 meses, eu, enquanto presidente da Federação Amapaense de Capoeira, tinha 1h30 nas assembleias da Confederação Brasileira de Capoeira para explicar para os outros presidentes das outras federações dos estados como é que se fazia para ter um capoeira na escola. O presidente da Confederação Brasileira de Capoeira dizia lá, disse, gente, eu tenho uma foto para vocês verem aqui, uma foto do grupo do mestre Jardim, que não sei por quantas, começava às 6h30, o treino 6 horas, e os coronéis desceram, não sei se tinha tido alguma formatura naquele dia, estava todo mundo, brilhava as estrelas, bateram uma foto e eles estavam olhando a roda. O presidente da Confederação pegava a foto do mestre Jardim e dizia, isso aqui, gente, é no pátio dos oficiais do Comando Geral da Polícia Militar do Amapá. Aí mostrou uma outra foto, eu dando aula na Associação dos Magistrados. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é na Associação dos Magistrados. Tem aqui 3 juízes, 2 promotores e um defensor público treinando. Então, quem trouxe a redenção para a capoeira foi o Amapá. Porque os juízes vieram treinar a capoeira e os coronéis estão esperando a roda acabar para eles passarem. Porque eles estavam lá esperando, dizer que estava. Eu digo, você vai me comprometer. Depois, mas era isso que acontecia. Mestre, aí, isso é uma outra história, um outro capítulo. Aí o Amapá teve toda essa repercussão em muitas outras. Tem muitas outras coisas que acontecem. Hoje, para resumir, eu estou ainda presidente da Confederação Brasileira de Capoeira, porque no mandato seguinte daquela época, eu fui eleito, junto com outro mandato, foi criado uma vice-presidência
para que eu pudesse ocupar, que era a presidência de Planejamento e Orçamento da Confederação Brasileira de Capoeira. E vim, em todas as eleições que tinha, me colocavam assim, porque eu fazia os projetos da Confederação Brasileira de Capoeira e tem muita história ainda para contar. Obrigado, mestre. Mestre. E não falei, olha, eu sou fundador do Grupo Malta, viu? Ah, o Grupo sabe. Malta, Você está aqui sabe o que mestre Jacaré. a origem da palavra malta é os piores capoeiristas daquela época, né? Isso, Não falar foi mais que me nada. questionaram. Mas como a capoeira, isso me foi questionado numa assembleia. Pô, mas desculpa ter perguntado, acabou seu tempo. Por que Malta? Mas você me tomou um bocado ainda agora, está devendo. Eu disse, por que Malta? Aí eu disse, por que não? Mas Malta quer dizer aqueles desordeiros, e a capoeira não era proibida por lei? Então eu vou virar essa mesa. Então, e foi essa que diz, olha, eu sou do Grupo Malta. Eu começava meus discursos lá dessa forma. Obrigado. Obrigado, mestre. Quem é o próximo a falar aí? Senhores, mestre Paulo. Mestre Paulo Preto só é Paulo Preto porque tinha um Paulo Branco, né, mestre? Conta aí. 3 minutos, mestre, valendo. Verdade, verdade. Salve, salve a todos. Capoeira, para mim, caiu do céu, diz o cara, assim, vamos dizer, literalmente. Em determinado momento, eu ia passando na rua e vi nada menos que Humberto e Grupo do Grilo fazendo uma apresentação lá no Buritizal. Encantei. Que ano é isso, mestre? 80, o mestre Humberto tinha recém-chegado em Macapá. Fiquei pasmo. Eu fazia um pouco de judô e um pouco de karatê na época, né? E karatê de fundo de quintal também, né? Ano seguinte, em 81, meu amigo que estudava lá no Orenside, o Fernando, o nome dele, me levou para conhecer o Rafa, que é o Ricardo, que saiu do Grilo. Fui treinar na casa do Rafa, com ele lá, onde é o Shopping Macapá hoje em dia, próxima à Academia do Grilo, né? E daí, gente, a gente começou lá, fomos também lá para os Bantos, né? Na época, era Jardim, era Osmarino, era Douglas, era Johnson, era Samuel, era Haroldo, era Naldo. Então era aquele time daquelas pessoas capoeiristas daquele tempo, né? E uma por destaque, a Rosalina, né? Que começou junto comigo, com nós na época, né? Então, gente, não deu muito certo na época lá, Rafa sai de lá e funda junto com nós o grupo de capoeira em 81, 1º de agosto de 81, Jussara. Do grupo Jussara, que eu lembro, só tá eu aqui, fundador, um dos fundadores. Na minha mente aqui não existe mais outra pessoa jogando capoeira, né? Jogando capoeira. Então daí começou a trajetória minha. Hein? Fundador do Jussara que eu tenho assim de mente, era aí. De quê? Não, o primeiro Jussara nosso era com 2 S. Por quê? Segundo o Rafa, né, nome próprio, né? Segundo o Rafa, nome próprio, tá? E ele disse isso na época para pessoas leigas que nós estamos entrando, que era o nome vamos dizer, da verga do berimbau da época. Segundo ele. Tá. Nessa ainda dessa fundação do Jussara, lá em 81, na sede do escoteiro do Laguinho, a gente juntou. O Ricardo tinha uma facilidade de acolher as pessoas, né, como aluno. Então vai uma turma do Buritizal, o trem, eu sou do Buritizal, e tinha já um entrosamento dele com o Paulo Canto, que fazia arte lá no antigo IGM, entendeu? Dodô, Dinho, Dega, Denilson, né? Não sei se Mestre Tigre estava na época por lá, também, entendeu? Então, a gente se une, pessoal da Zona Sul com a Zona Norte, funda-se o Jussara, né? Funda-se o Jussara. Então, 81, 1º de agosto de 81, isso. 1º de agosto. 1º de agosto, sede do escoteiro do Laguinho, às 19 horas. Tá? Então, gente, e daí
o Jussara não tinha casa, como a maioria dos grupos não tem hoje, era no terreiro. Então, quando eu queria treinar capoeira, a gente ia para casa do colega. Eu morava no Buritizal e ia correndo, ia de bicicleta para casa do Paulo Canto, que fica ali próximo à igreja São Benedito. Justamente. E lá tinha, ainda tem a mangueira, só o Cutite que morreu, era uma árvore de Cutite que tinha lá. Então, para vocês terem uma ideia, eu ia do Buritizal, eu e mais uns 3 ou 4, João e Laíris, íamos para lá, e de lá a gente ia visitar o Bio, irmão do mestre Careca aí, lá no Asa Aberta, né? Então, para vocês verem que quando a gente quer conquistar, a gente conquista. Imaginem vocês, uma pessoa que trabalha o dia todo, né? E chega, toma um banho, troca de roupa e sai correndo do Buritizal pro Pacoval, então pro Asa Aberta, naquela época, é muito querer, gente. É muito querer. Então, isso é raridade hoje em dia em qualquer aluno. Hoje tem bicicleta, tem ônibus, tem Uber, tem não sei o que mais, e o cara não quer ir. Ainda quer que o mestre pague o Uber dele. Então, gente, isso, quem vive, ou quem viveu isso, é gratificante. Na capoeira, volta-se para a capoeira, conheci várias outras pessoas que me ensinaram a continuação dos métodos como o Rafa, né? Teve o Osmarino, teve o Naldo, aí então, gente, essas pessoas eu não posso esquecer, porque a maioria das pessoas que eu percebo, tu foi aluno do fulano? Não, eu aprendi com o ciclano, parece que vai diminuir. Eu tenho orgulho de dizer que eu aprendi com cada um deles da época, com cada um deles, e depois veio os outros mestres, né? Em 88 tivemos boas aulas, e o mestre Ricardo sabe disso, com o mestre Humberto. O mestre Humberto esteve com nós lá na sede do Amapá Clube, incentivou a fundar o Arte Negra, determinou um planejamento de treinamento para nós. Então, quando a gente pega e diz assim, eu tenho alguma coisa que o mestre deixou, eu tenho sequências, eu tenho um relato de coisas que talvez até o mestre Grilho não tenha guardado, mas eu tenho lá em casa. E eu digo uma coisa para vocês aqui, pouquíssimas pessoas aqui do estado do Amapá têm o que eu tenho, do Humberto. Entendeu? As sequências, os movimentos, a tradição dele, o porquê das coisas. Obrigado, mestre. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos. Obrigado, mestre. Mestre Careca? Eu faço um pedido toda vez que eu encontro o mestre Careca. Toda vez. Ele sabe disso. Há anos. Eu vou fazer esse mesmo pedido aos senhores, mestre presente. Tornem público as suas anotações, os seus escritos e a sua história, mestre. Torne isso público, não só para os seus alunos, porque isso faz parte da capoeira do estado do Amapá. Eu, como um grande pesquisador, gosto de ir a fundo nisso. O mestre Careca, interrogo ele durante horas. Façam isso, por favor. Mestre Careca, por favor, pode ir. Boa tarde. Eu mostrei aqui uma foto do Grupo Jussara. Infelizmente, o mestre Paulo Poito não está. Mas em 1980, certo? Na escola José de Alencar, meu pai era diretor na época, tá Marcelino, Palmeirinho, Dodó, Gato, Paulo Canto. 80. Meu pai era diretor da escola na época. 80, porque tem um fato muito... Eu não vou entrar... Existe a gente fica velho, algumas pessoas vão esquecendo alguma coisa. Mas Nonato esqueceu de colocar mais vírgulas e até citar meu nome. Mas eu reconheço que a idade eu estou aqui com meu irmão, falando com ele, ó. Mestre Paulo Canto não foi aluno de mestre Nonato, não. Certo? E todo mundo sabe aqui quem não foi. Ele foi aluno do Álvaro, certo? Ele não foi aluno de mestre Nonato. Mas tem outras coisas. O mestre Nonato, quando chega na década de 80, ele vai lá para minha casa e muita gente sabe, certo? O primeiro contato dele sou eu. Mas eu não quero falar sobre isso, a minha história não é muito importante. Bimba, a gente está falando da capoeira com birimbau, né? Descendência de Bimba e Pastinha.
ou não, né? Então vamos falar uma coisa. 1900. Existe a Guerra do Contestado, isso é provado historicamente. Cabelzinho ou outro negro qualquer que jogava capoeira, aplica uma rasteira e é tomado. Eu estou reivindicando a origem da capoeira no Amapá, 1900. Bimba nasce em 1899 e Pastinha nasce em 1886, né? 86. Tá. Pastinha tinha quantos anos aí? Pastinha era novo, uma criança. 1900, está comprovado historicamente. O negro, ele aplica uma rasteira e Cabelzinho toma a arma de Lunier e mata Lunier. Tá ali, tem nos jornais, em todo o Brasil. Capoeira no estado do Amapá. 1932, um historiador chamado Nunes Pereira passa pelo Amapá. Ele passa pelo Amapá e faz uma documentação histórica sobre a capoeira. Não, eu sairei mar abaixo. Não a capoeira do birimbau. É a mesma capoeira que tinha no Rio de Janeiro, que tinha em Recife, que se transforma no frevo. Então, em 1930, Nunes Pereira tem um livro, com fotos inclusive, certo? Cabeçadas, saltos elásticos, rasteiras, amarradas, tá lá no livro. Capoeira no Amapá nasce primeiro do que a capoeira de Mestre Bimba e Mestre Pastinha, certo? Primeiro, no Amapá nós temos a história, só que nós temos que ir lá buscar, certo? Enquanto nós brigamos quem foi o primeiro mestre, quem foi o primeiro, quem foi que fundou, para mim, eu pouco me importo, o Jean sabe disso. Conheci Jean desse tamanho, quando ele apanhava da mãe dele lá, ele sabe disso. Esse Jean pequeno, gostava muito, admirava muito a mãe dele. Precisa citar os espancamentos, mas... Só para lembrar, a gente tem uma história, eu e o Jansi, muito na capoeira, que poderíamos ser inimigos hoje, mas somos mais amigos do que muitos amigos meus, sou mais amigo dele. Então, nós temos dois fatos históricos importantes para nós colocarmos na história da capoeira. Capoeira no Amapá começa antes da capoeira de Mestre Bimba, antes da capoeira de Mestre Pastinha. Eu tive a oportunidade de ser aluno de dois mestres. Um chamado mestre Joaquim Sussuarana, que ele me mostrou qual eram os golpes da carioca, me mostrou lá na casa dele. Eu tive a oportunidade que, passando, ele me reconheceu. Disse: tu não é filho do fulano? Disse: sou. Então, até aqui eu quero saber sobre capoeira. Sobre capoeira, ele me levou lá para o quintal dele e mostrou. Bimba, antes de Bimba. Certo? Antes de Bimba. Banda traçada, banda de frente, banda de costas, tudo mostrou lá. Tive outra oportunidade que foi mestre Joaquim Ramos, que o Joaquim Ramos, esse velho que era da rádio, que tinha um programa, ele recebeu o nome porque ele era padrinho dele. Ele foi ser padrinho e ele recebeu o nome. Ele era muito mais velho, ali perto do Rondônia. E eu tinha ali pelos 18 anos, mais ou menos, 19, e ele limpou o pátio da casa dele e disse: faz aí um movimento de capoeira. Eu tinha 18 anos. Eu tinha os movimentos mais ou menos rápidos. Fiz umas 2 rasteiras e disse: mais rápido, meu filho. Ele com 70 anos. Aí eu fiz de novo: mais rápido, meu filho, está muito devagar. Então vamos lá, no dia de buscar multas, você vai comigo, você vai me enfrentar. Eu e você. Eu com 19 anos e ele com os seus 70 anos de idade. Olha só. Então eu tive a oportunidade de ver essa parte da capoeira e ter como mestre, porque aprendi alguma coisa com eles, essa parte da capoeira. Existia uma mulher chamada Gertrudes, que homem nenhum enfrentava ela no jogo da carioca, ninguém. Na capoeira, né? Porque eles têm outro nome, como tem pernada carioca no Rio de Janeiro, mas era a capoeira. Ninguém conseguia, mulher batia em tudo quanto era homem.
Eu tive o prazer de conviver com a tia Tereza. Lembra da tia Tereza? 100 e poucos anos, até o último dia da morte dela. Ia na porta da minha casa me contar histórias sobre jogadores de carioca. Inclusive foi ela que falou sobre a gestude. Ia na minha casa tomar café comigo aos 100 anos de idade. Eu tive esse prazer. Então eu reivindico, na verdade, não a minha história de capoeira. Eu reivindico que a gente tem que buscar mais um pouco fundo, mais lá no fundo, saber que nós temos a capoeira muito antes de tudo isso. Nós fazemos parte desse manancial, dessa água, desse rio que corre aí. Inclusive, só corroborando o que o mestre Careca está falando, um pesquisador da capoeira, um antropólogo, falou que essa pesquisa poderia abalar as estruturas da capoeira no mundo. É uma coisa que nós precisamos fazer, falo sempre isso com o mestre, porque a gente precisa ver muito isso, porque precisa tornar um trabalho científico, né, de fato, com uma comprovação para que essa história possa ser recontada, né, mestre? Sim, mestre, o tempo está correndo porque tem um limite para filmar ali. Eu vou sucinto, e o mestre termina aí. Ah. Já acabou, mestre. Então, tá eu não reivindico a minha história. A história da gente individual é relevante, é importante para a minha família. Todo mundo sabe que a capoeira foi plantada na minha rua, debaixo do engazeiro pelo mestre Ademar. Foi plantada na minha rua, certo? Foi plantada na minha rua, bem no canto, perto da minha casa, bem do lado. Foi lá que foi plantada a capoeira. E hoje a minha família é a família de capoeirista. E o Jean se conhece aí. Sim, tem foto, 32. Livro Sairei Mar Abaixo. Isso. Não, mas isso aí é termologia, mestre, isso é termologia. Isso é só um termo. A capoeira, o Nunes Pereira, ele é um historiador renomado, ele escreveu sobre capoeira também do Rio de Janeiro. Deixa eu só fazer o meu papel aqui, mestre, de mediador, porque esse assunto ele vai demandar um debate mais intenso. Então, voltando aqui, por favor, mestre, seja... Eu vou para a gente encerrar. encerrar. Esse é um outro assunto que a gente tem que levar para frente numa outra oportunidade, se os mestres concordam com isso. Eu queria encerrar com o Pastinha, e quem for capoeira Angola vai entender. O Pastinha diz assim, né? Eu tinha um aluno na Berrê, né? Afilhado de um padrinho meu, menino da menina dos meus olhos. Quem for capoeirista Angola vai entender o que eu quis dizer aqui, né? A Berrê, ele era mais velho que Pastinha. No entanto, ele era aluno de Pastinha, tinha sido aluno de Pastinha. E todo mundo dizia que a Berrê que tinha sido mestre de Pastinha. Pastinha diz isso no CD dele. Para quem for bom entendedor, já entendeu o que quis dizer aí. Obrigado, hein? Muito bom. Mestre Bimbinha, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos, salve a capoeira. 3 minutos. Eu acredito primeiro no seguinte, que nós estamos hoje aqui para falar um pouco cada um da sua história, que é o mais importante hoje, falar da nossa história, de cada um. Eu não tenho muito segredo, eu acho que a minha história ela é bem transparente, ela é bem light, porque eu sou amapaense, com 58 anos de idade, comecei capoeira, eu acho que eu tinha uns 17 para 18, com o mestre Grilo. O meu mestre está aqui, está vivo, ele pode falar, e se eu mentir, ele está aqui para me desmentir. Eu tenho o prazer hoje de estar com o meu mestre aqui, que isso é muito bom para mim, que eu gosto disso. Eu sempre fui simples na capoeira, comecei capoeira com o mestre Grilo, na década de 80, foi no ano de 80 mesmo. 1980. Né? 1980. Graças a Deus, já fui pegar a capoeira de mestre Humberto, as sequências de mestre Humberto. Eu aprendi capoeira com a sequência do mestre Humberto mesmo. Paguei, ó, o detalhe é esse, que a capoeira ela acabou indo para outro caminho no estado. Em 1980 eu comecei pagando para o mestre Grilo, pagando mensalidade. Pagando, mestre, pagava ou não pagava? A história foi assim, eu fui fazer...
Ei, Doa aí, né? ei, gente. Tem que aplaudir, tem que aplaudir. Isso. Para pagar o mestre. Ei, olha só. Eu não conhecia capoeira, nunca vi uma roda de capoeira, nunca tinha visto berimbau na minha vida. Amapaense. Gostava assim, não era, Grilo? O Grilo sabe. Eu gostava de luta, eu era muito brigão. Brigava demais, batia uma bola, depois da bola a porrada cantava. O Eudo me conhece, que eu passava lá na frente da casa dele. Filho da professora. A mãe dele foi minha professora. A mãe do Eudo foi minha professora lá no Grupo Amapá. Ixi, ela conhecia a fera. Então, eu não era muito comportado. E sabe como foi que eu corri atrás de capoeira? Eu digo para vocês aqui, eu gostava de assistir filme de luta. Bruce Lee era o meu ídolo. Bruce Lee. Ei, eu procurei a academia do mestre, porque lá tinha karatê, judô, na época, tinha capoeira, luta livre, tinha de tudo lá. Era uma das primeiras academias aqui do estado de luta. Academia Osélio Silva. Eu corri lá atrás de luta, não foi atrás de capoeira. Chegou lá, eu agradeço hoje ao mestre Grilo por eu ser capoeirista, por eu ser mestre hoje, por eu estar ainda jogando capoeira com 58 anos, por eu estar na capoeira, por eu ensinar capoeira, eu agradeço a ele. Porque quando eu fui me matricular no karatê, ele malandramente olhou para mim e disse: tu é muito magrinho, tu não vai aguentar aí, que os caras são brabos aí do karatê, ele bate pesado. Aí ele, mas eu digo, é meu, mas eu não vou aguentar mesmo, eu pum dinheiro para pagar a mensalidade. Aí, mestre, ele diz assim para mim: olha, tem um negócio aqui, tem uma outra negócio aqui bacana para ti. O que é, mestre? É capoeira. Eu digo, é luta? Eu só perguntei isso dele. Até hoje é isso que eu gosto que os alunos cheguem comigo. Você quer fazer capoeira por quê, meu filho? Aí o cara fica ali, porque eu não tenho nada para fazer. Isso é triste, porque com 2 dias ele para. É que é o problema. Por que eu não parei? Porque eu sabia o que eu queria. Cheguei lá, mestre, eu quero fazer luta. Ele disse, tem capoeira, é luta? Então tá aqui a mensalidade, me inscrevi e comecei a fazer com o mestre. Capoeira. Tá certo. Graças a Deus. E é rápida a história. A minha história é simples. Treinei com o mestre a vida toda. Quando o mestre parou, eu me mudei, casei, me mudei para cá, para a Zona Norte. Aí na Zona Norte eu comecei a procurar capoeira. O primeiro capoeirista que eu achei na Zona Norte foi o Sérgio Cabeludo, que não está aqui, dando aula lá no Jardim 2, Escola Jardim 2 da Maria do Carmo. Entrei na roda lá. Lá na roda eu conheci o Marcelino. Marcelino e Urso Negro. Não, parou de jogar, é verdade. Tava, direto. Então, é isso. Obrigado, mestre. Tá? Aí eu conheci o Marcelino, conheci a turma do Marcelino, fui bater lá no Marcelino, comecei a brincar lá com eles, e daí eu não parei. Tem razão o mestre Ricardo em falar, e vocês em falarem que o capoeira na escola, realmente ele deu uma ênfase na capoeira. Deu. Porque a gente não via capoeira na rua, a gente não via grupos de capoeira. Se você procurasse grupo para jogar, não tinha. Através do capoeira na escola, a meninada gostava. Foi. E até me procuraram lá em casa. Eu não fiz parte do capoeira na escola, não dei aula na escola, mas me procuraram em casa para me dar aula. Eu brincando com meu filho, que está ali, o roliço, desse tamanho, jogando na frente de casa. A meninada me procurou e aí eu fundei um grupo rapidinho e criei um projeto. Infelizmente, a capoeira aqui é dessa forma, é projeto. Criei um projeto lá, mas porque tinha capoeira nas escolas. Eu não estava lá, mas a molecada gostava. Houve o reflexo, né, mestre? E o reflexo. Obrigado, mestre. E eu montei o meu grupo, Associação de Capoeira Bimbinha, que está há 23 anos no Jardim. 23 anos. E eu, graças a Deus, hoje já estou com 40 anos de capoeira. Data de fundação do grupo Bimbinha. Data de fundação do grupo, 1997. Obrigado, mestre. Tá? 20 de outubro. Nome Bimbinha. Ih, olha, eu não queria entrar nesse... Não, esse assunto vamos deixar para a próxima. Tá. Isso é muito íntimo, essa questão de apelido aí com o Paulo Preto ali. Ele sabe por quê, o Paulo Preto sabe por quê. Tá? Mestre Paulo Preto, não Mestre Paulo Preto sabe por quê. Aos 60 tá, gente? anos. Mas... Então, gente, é simples. Eu comecei em 80, com o mestre Grilo, tá aqui ele. E agradeço a ele por ter me colocado na capoeira, por ter me mostrado a capoeira. Reconhecimento é importante. Obrigado, mestre. Eu estou hoje na capoeira graças a ele. Obrigado por tudo. E o mestre Ricardo quer falar um pouquinho. Gente, mostrar só a importância do capoeira na escola. Onde era, você deu aula na escola pelo projeto? Capoeira na escola?
Cadê? Você deu aula, Baiano, no capoeira na escola? Onde era que você assinava o seu ponto? Na direção. Na sala dos professores. Viu? Na sala dos professores. O ponto era assinado em várias escolas na sala dos professores e o mestre só recebia se o diretor assinasse o ponto do mestre dizendo que ele tinha ido dar aula. Bom, mestre, muito bom. Era igual a qualquer professor. Reunião de pais e mestres, o mestre de capoeira ia para a reunião de pais e mestres responder pela capoeira. Ok, mestre, obrigado pelos detalhes. Marcelino. Só finalizando, o grande mestre Ricardo, Tigre. ele dizer, eu não trabalhei, eu não dei aula no capoeira na escola, mas o meu grupo que foi criado em cima do modismo na hora, daquele fogo que estava a capoeira, que a galera começou a treinar, que a molecada começou a gostar de capoeira no estado. Foi por isso que eu surgi Mestre Tigre, para mim, é uma das referências. Quando eu comecei a treinar capoeira, ele me botava para correr ali na praia com ele, um cara que tinha um preparo impressionante, me ajudou muito naquela época, mestre. Suas palavras aí. 3 minutos, está valendo, mestre. Salve a todos. Eu não gosto muito de falar do tempo, porque eu acho que o tempo ele é diferente para cada um de nós. Porque uns aproveitam bem o seu tempo, outros deixam passar, né? Mas eu gosto de falar da estrada percorrida, o trabalho realizado com esse tempo que você teve, o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu acho que ser mestre, né, quando eu fui reconhecido pelo mestre Romão, eu me perguntava assim, eu me questionava, será que eu sou mestre? Por que eu sou mestre? Então é isso que nós temos que procurar dentro de nós. Que é fácil querer ser um mestre, porque todos respeitam o mestre. O meu início de capoeira, meu primeiro contato com capoeira foi em 1975 para 76. De novembro de 75 para julho de 76. Eu conheci a capoeira através de um soldado do exército chamado Benjamin. A família dele era do Pará, mas estava aqui. A mãe dele era muito amiga da mamãe, eram todos protestantes. O pai só deixou ele voltar a fazer capoeira porque ele estava no exército. E por um acaso eu fui um dia que ele estava treinando e eu aprendi algumas... Fiquei treinando com ele, mas poucas vezes. Quando ele estava no exército, ele me dava aula. Após esse contato, que eu falo assim, naquele tempo não tinha essa iniciação e continuidade que nós temos, né? Hoje o aluno, a criança lá começa, depois ela dá continuidade. Então eu fiquei assim, comecei, depois desse tempo eu fiquei parado. O meu padrinho era o avô do Nonato, né? Então ele queria que eu estudasse música com ele. Então eu ficava dividido entre música e capoeira. E aí quando foi em 78 fui para o GM, só estudava macho lá, né? Só homem. E lá eu encontrei o professor, que mora perto da tua casa lá, o professor Muxê. Era boxeador, também tinha feito capoeira no Pará. Então, naquele intervalo, tinha lá o Salão Nobre, nós íamos para lá. Inclusive, sempre ficava olhando por nós lá, o rapaz que não sei se já jogava capoeira, o Haroldo, chamava Zarolho para ele, entendeu? E ali ele passava movimento de capoeira para nós. Mas não era trabalho assim, formativo. Era movimento. Vocês conhecem o movimento? Então incentivava a gente. Dinho, era o Ordenilson, o Dodó, era o Dega, tinha também outro que está na Polícia Militar aposentado, o Edilson, né? Era da nossa época lá, né? Só que aí veio um rapaz, o Zé Luiz, que bora bater um boxe, embora. Aí nós viemos para Tenório, aí era bem aí, debaixo, lá uma padaria passava lá atrás. E aí nós viemos para o boxe, 78. Aí eu treinei 78, 79 boxe. Quando foi em 80, Tenório começou a chamar o pessoal para outras artes marciais para dar aula. E eu conheci aí o Paulo, e em 81, o Paulo e o Paulo Canto, Paulo Preto aí dando aula. Estavam iniciados também. E aí o Paulo me chamou e conversamos, aí eu contei para ele que tinha já alguma iniciação, e ele me falou que ele estava montando o Grupo Jussara. Me convidou para ir para o Grupo Jussara, mas eu permaneci aí ainda. Depois que eu cheguei no Grupo Jussara, estava começando lá, Baiano, Bill,
Júlio. Tinha vários. O João Paulo. Eram vários. E ali era a frente todinha da casa do Paulo Canto e ao redor, bate no cutiteiro lá. Na frente passava uma vala, que quando era época de batizado. Tem uma árvore frutífera, né? Cutiteiro, engazeiro, ameixeira, bacadeira. E ali o bicho pegava ali, sabe? Né? Então foi um aprendizado, treinei com o Rafa também, inclusive quando eu vou à noite onde ele está cantando, ele relata lá, olha, chegou o mestre e tal, foi meu aluno de capoeira, entendeu? E depois dessa época que o grupo Jussara parou, em 84, o Baiano me convidou para a gente dar aula nós abertos, fomos um trabalho lá, depois ele parou, eu continuei. Em 85... Tinha o nome esse trabalho lá, mestre? Eu não lembro se nós tínhamos nome. Tinha no nome? Tinha, Baiano. Eu saí do Jussara, aquele problema daquele projeto na formalização, e o Paulo Canto foi na frente, pegou o recurso, que era dos alunos, né? Tomou em direito. Aí eu fundei o grupo de capoeira Beira-Mar, foi que nós começamos o nosso trabalho social lá. Qual ano, mestre? Foi 84. Aí ele parou depois e eu continuei em 85. Depois ele veio para casa, já montei um grupo chamado Quilombo de Zumbi. E aí, aonde o Zumbi participava, começou o Zumbi, Paulão, Cobrinha, Gato, Cavalo, um bocado de bicho que treinava lá comigo. Cabeleira. Não, Cabeleira nessa época não. Mais novo ainda. Aí... Foi verdade. Ela foi treinando comigo, 84. E aí nós continuamos o trabalho, né? Em 87 o Nonato montou um curso para os mais velhos, participou eu, Jardim, o Baiano, Adelso, Careca. E aí a coisa foi esquentando, quando o bicho pegou mesmo, aí foram todo mundo puxando seu carro, mas eu fiquei até o final. Depois o Nonato correu, não me deu certificado nenhum, e eu continuei, viajei fora do país, né? Passei 89 fora até 90, encontrei o mestre Jólio do Rio de Janeiro, Campo Grande, e lá nós fizemos um trabalho, fundamos em Curru um trabalho lá onde sobe foguete, na Base Vila, naquela época chamada lá, legal, na Ariane. Mas... E depois ao retornar, eu já vim como contramestre dele, e o trabalho continuou. Cheguei aqui, o pessoal que eu tinha deixado aqui me procuraram, nós retornamos o trabalho, já na casa da mamãe lá na Acre, e em 93... nós começamos a espalhar. E quando o mestre Grilo fechou a academia, o Bibinha foi para lá treinar comigo, treinou lá com nós, estava lá no formado de lá. E em 93 eu implantei a capoeira no Zona Norte. Cada bairro daquele começou pelo São Lázaro, que era um lixeiro grande, quando fundou lá a vila. Nós fomos botando lá cada um dos alunos para trabalhar. Implantamos. Eu, em 99, implantamos lá aqui no Altamira, Pará, né? E fomos implantando ali no ano seguinte... Princesa de Xingu, Anapu, onde morreu a Doris Stein, né? E aí nós continuamos trabalhando. Agora eu fundei em 2008, se eu não me engano, foi em julho. Eu tenho a data lá. Fundei uma associação chamada Associação Alpaense dos Mestres Educadores de Capoeira, qual o objetivo era justamente dar continuidade a trabalhar os meus descendentes da Zona Norte. Ok, mestre. Eu trabalho com curso lá, dando trabalho para eles. Chegando ao fim aí. Tá, gente? Então, obrigado. Obrigado, mestre. Mestres, nós vamos fazer o seguinte, no domingo nós vamos ter 1 hora para terminar essa roda com esses mestres que ainda não falaram, porque é por conta da iluminação também já está ficando bem prejudicado a imagem, mas os mestres nessa ordem aqui todos falarão, tá bom? Conto com a compreensão dos senhores aí, a gente sabe que é muito complicado você colocar limite na fala dos outros, principalmente quando você mexe com capoeira, que vem sentimento, vem aquela história que é tão importante para todo mundo. Então o mestre Banjo encerra esse momento agora, aproveitando a última luz aí, e os mestres aqui, desculpem pelo avançado tempo, mas vocês irão falar no encerramento, assim que todos foram homenageados, vão terminar essa fala de vocês aí, tá bom? Obrigado, mestres. Ok, boa noite a todos. Salve a capoeira. A gente sabe que o tempo é pouco, mas as histórias são bonitas. Em nome do mestre Grilo, do mestre Jardim e do mestre Nonato, quero saudar todos os demais mestres de capoeira. Dizer aqui que também faço parte dessa história da Amapá. Não comecei capoeira aqui em Macapá, fui levado pelo meu pai. Comecei em 79 com Lauro, hippie. Depois a gente fomos por Helena Dias, que é um centro comunitário, onde tomava canto fanhanga, e depois a gente veio
chegando aqui até no Amapá nos anos 80 e pouco, 84, 85, né? Aí na Leopoldo Machado, onde o Jardim dava aula lá, nos Olito Nunes, já, 86, eu fui por lá. Eu conheci também uma capoeirista na Academia do Mestre Grilo, a Rosalina, e a gente foi junto para lá. A gente tocava berimbau e cantava, era uma festa toda. Só quero dizer que, como diz o Mestre Careca, eu não quero falar da minha história, eu quero falar da história dessa galera quando eu cheguei aqui, que já estava com capoeira e que me receberam, né? Capoeira nunca recebe de bem, né? Sempre dá um martelo, uma rasteira, uma briga, né? Mas conheci o mestre Angoleiro aqui, muito conhecedor, né? Mestre Grilo, né? Mestre Grilo, essa galera toda, né? E que pena que a gente não tem muito tempo para falar, para contar nossas histórias. Mas hoje a gente continua no trabalho da capoeira, né? Hoje eu estou no grupo Mestiçagem e a gente está com um trabalho aí encaminhando, pequeno, mas a gente está caminhando, porque eu sou muito novo de capoeira, né? Eu não tenho muita história para contar, tá? Mas desde já agradeço todo mundo. E antes eu queria dizer que eu quero prestar as minhas condolências a todas as vítimas do Covid-19, né, que teve aqui no mundo todo. E a gente é um dos sobreviventes, graças a Deus. Quem teve vítimas na sua família, né, que Deus abrace e que a gente possa continuar nessa luta da capoeira, do histórico. O mestre falou uma coisa aqui de 1888. Quem fez a primeira dissertação está na UFPA também, que também fez dessa fala do Cabrazinho. É um paraense chamado Augusto Luiz Leal, gente boa, está em Abaeté, né, meu amigo. Tivemos o prazer de conhecer ele na Roda 7 de Setembro, eu, Muzenza, né? E esses relatos que ele deu agora estão lá também na biblioteca da UFPA, em Belém. Tá? E quero dizer que de lá a gente foi aparecer mais também em 97, no Capoeira na Escola. Ali está meu contramestre, primeiro aluno, Bebeto, mestre Muzenza, meu aluno, né? Já foi embora à meia-noite também, que fez parte também do nosso caminhar dentro da capoeira, né? Só quero agradecer a todos e eu vou falar de novo domingo, hein? Obrigado, boa noite. Obrigado, mestre. Só para encerrar, mestre, só para encerrar, o mestre Davi tem uma pergunta aqui. Eu queria dizer para os mestres o seguinte: mestre, nós precisamos muito da contribuição de vocês. Vocês sabem que capoeira não se faz só na roda. Para esse momento acontecer aqui, desde quando começou e até o final do domingo, não foi só roda de capoeira. Nossos alunos precisam entender isso. Os mestres precisam ser valorizados. Eu faço questão de chamar todos os mestres de mestres para dar o exemplo, porque os nossos alunos precisam respeitar os mestres de capoeira. Alguém que chega a esse título não chega assim de qualquer maneira. Então, primeiro na fala o mestre Davi, depois o mestre Paulo Axé quer falar também. Só aproveitar rapidamente, por conta do tempo, a filmagem já está encerrando ali. Eu acho que a gente pode, depois ter uma pergunta, se eu não me engano, também o Bebeto falou uma pergunta. Pode ficar para domingo, Bebeto? Pode ser? Ou para o mestre agora? Mestre Careca, tem uma pergunta para ti. Olha, o Davi faz e depois o Careca fala. Na verdade, eu queria dizer que eu comungo com o pensamento que o mestre Careca falou. Eu nunca conversei com ele, assim pessoalmente, para falar sobre esse assunto que ele tocou, mas eu já li o Leal e tem um livro lá que ele fala que foi mandado de Belém, deportado para aqui para o estado do Amapá, 40 pessoas por vadiagem lá. E a capoeira era taxada como vadiagem na época. E eram capoeiristas essas pessoas que vieram para cá. Então a capoeira ela tem 3 momentos aqui, a capoeira do estado do Pará aqui no nosso estado. Porque em 1895, Cabralzinho venceu o Lumière lá, ele também era do Pará. E ele veio para cá na época fugido, né? E também um outro momento, agora eu não sei porque ele falou sobre a carioca assim muito atrás, porque a carioca veio através já do vagalume, com o Janario veio para construir os prédios públicos aqui no estado já na década de 40. Foi aí que surgiu, que eu sei, né, a história da capoeira aqui no estado do Amapá.
Então, o terceiro momento do Pará, na história da capoeira aqui no estado do Amapá, é quando vem o mestre Bezerra, que é paraense, né? Veio de lá na década de 80, que já foi falado pelos mestres. Então, esse é o... Obrigado, mestre. Mestre, já tem alguém para conversar, para sentar sobre isso. E a pergunta, depois? na verdade, é para o mestre Paulo e para o mestre Careca. Sim. É porque no histórico do Grupo Jussara, eu fiz parte do Grupo Jussara uma época, e lá está dizendo que é 22 de agosto. E o mestre Paulo falou dia 1º, o mestre botou outra data, eu queria saber, na verdade, qual é a data. 22 de agosto de 1981. É, no folclore, na verdade, no folclore, né? Essa data é você que depois levantar documentos para comprovação. Bebeto? Eu tenho documento, tenho foto, tenho tudo. Então pronto. Boa tarde, boa noite. É para o mestre Careca a minha pergunta. Mestre, o senhor falou aí sobre a capoeira do Amapá e sobre a carioca. Eu quero saber da sua concepção como pesquisador, como mestre de capoeira. A carioca, o senhor tem essa concepção como o início da capoeira era a capoeira do início da capoeira aqui em Macapá, aqui no Amapá, a carioca, ou é uma outra vertente? Você falar assim, a gente precisa saber fazer uma diferença. Capoeira antes do berimbau. O problema da capoeira está como e quando o berimbau entra. Esse que é o problema. Antes disso, era só capoeira. Como o mestre se diz, mestre, o que você joga? Eu jogo capoeira. Eu também jogo capoeira. Sobre o vagalume, tem uma luta memorável do vagalume que durou 1 hora lá no Campo da América. Mas sobre isso, vagalume não chega antes de 1932, que é quando nós temos a documentação. E é impossível. Vamos tentar o seguinte, nós temos uma roda de capoeira aqui, eu vou tentar botar o violino para tocar e a gente vai jogar e o violino, a partir de agora, vai fazer parte da roda de capoeira. É impossível. Então, é impossível que o vagalume tenha introduzido a carioca no Mar Abaixo. É impossível. Você é de convir que é impossível. Certo? O vagalume tem introduzido e tem ensinado o mestre Joaquim Ramos, que nasceu antes de 1900. É impossível ele ter ensinado. Certo? É só pegar Nunes Pereira, o livro Sairei Mar Abaixo, lá e passa em 32 aqui, aí dá para saber que vagalume chega depois. Vagalume, filha do vagalume mora na rua de casa, mais lá perto da igreja do Jesus de Nazaré. Mas o importante é isso. É impossível introduzir algo estranho ao movimento cultural. Por isso que eu disse que eu toquei a questão do berimbau. Ele dá uma nova roupagem e ele dá um impulso na capoeira, que é o que trouxe a gente aqui. Mas era capoeira. Capoeira, só que capoeira, como disse o mestre Sussuarana, capoeira valendo, porque a rasteira era para quebrar a perna. Não era para derrubar, era para quebrar a perna. Obrigado, mestre. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Amanhã começam as apresentações. No domingo teremos o nosso encerramento e essa roda continua. Mestre Paulo Axé. Tranquilo? Um grande abraço a todos, uma boa noite.